Vereador Gustavo Meirelles. Boa noite, meu presidente Jorge Miranda, colegas vereadores, público que nos assiste, aqui presencial, Júnior, Leomar, todos vocês uniformizados, não sei o nome de todos, mas sejam bem-vindos. Quero cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara, Facebook, YouTube. Mais uma vez, é um prazer tê-los conosco, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar você que está em casa através de duas pessoas que conversaram comigo hoje, meu presidente. Heraldinho, ex-vereador dessa casa. Tivemos uma breve conversa por telefone. Heraldinho, um abraço a você, que sempre está ligado na política de Piúma. E o outro, um jovem chamado Vitor Zetum, futuro médico, está lá, está aqui em Piúma, mas estudando em Viçosa, salvo engano. Foi um prazer, Vitor, também falar um pouquinho de política com você. Um abraço para você também. Hoje, colegas vereadores, quero continuar os meus discursos e vejo que alguns colegas gostaram do discurso e está chegando realmente a eleição. Falei nas últimas semanas a respeito da atual gestão, coloquei todos os pontos que entendo não ser o melhor para o nosso município e fiz a minha parte de erros, não acertos que aconteceram. E coloquei a minha opinião. Se você não assistiu, pode assistir às últimas sessões e vai ver o que eu falo sobre. Hoje, colegas vereadores, eu queria usar esta sessão e o meu tempo, talvez não serei muito longo, para falar sobre o prefeito afastado, o professor. Realmente, eu preciso voltar um pouco para iniciar com você que me assiste, com os colegas vereadores, uma reflexão. Eu, em 2010, 2011, fui secretário de saúde de Piúma, no governo do professor. Naquela época, despertou em mim o interesse de, além de ser secretário, também participar das eleições. E aí, na eleição de 2012, apoiei um candidato, mas que não foi o vencedor. Mas eu consegui me eleger vereador. Estou voltando porque a minha história já é conhecida e está gravado para todos verem que eu fui oposição ao governo passado durante 4 anos. Fiz muitas críticas, apontei muitos erros para que fossem corrigidos e fiz o meu papel, um dos meus papéis, que é de fiscalizar o poder público. Naquela época, o ex-prefeito errava demais e eu fiz a minha parte. Quando chegou em 2016, o professor, mais uma vez, se tornou candidato. E eu confesso que acreditei que seria o melhor para Piúma. Naquele período, fiz tudo o que pude para que ele pudesse desenvolver da melhor maneira possível o seu plano de governo e suceder o governo passado, o qual eu fiz muita crítica. E aí, em 2016, ele sagra-se vencedor na política. E aí, só decepção. Do momento em que se elegeu para frente, colegas vereadores, para mim, foi só decepção. Primeiro, porque quem foi os aliados e aqueles que queriam ajudar um governo que fizesse a cidade crescer, viramos pessoas que não era dado ouvido nem a crítica nem a sugestões. A primeira coisa que o professor fez foi não ouvir aqueles que estavam ao seu lado. Não é muito difícil de entender agora por que está afastado, né? Por que está pagando pelaquilo que fez. Então, o primeiro erro foi esse. Ah, Gustavo, ouvi muito falar que você ficou calado. Verdade. Usei os bastidores e toda a força política que eu tive para tentar ajudar um governo que, infelizmente, quis ser fracassado. E é fato, fracasso. Talvez, eu já falei aqui nessa casa, um dos piores governos que já tiveram em Piúma. Piores. E para mim uma decepção muito grande, população de Piúma. Porque aquele que eu criticava porque errava, eu achava que quando o prefeito que eu ajudei tivesse a caneta na mão, fosse fazer completamente diferente. E o que ele fez, pior do que quem estava no poder. O que é inadmissível. O que é uma coisa completamente contrária
totalmente contrária àquilo que falamos. Se você tiver a curiosidade de pegar o plano de governo naquela época do 12, né? Você vai ver, vereador, que pelo menos 95% daquele plano não foi executado. Ficou à frente da prefeitura 3 anos e 95% do plano não foi executado. Estava aqui ouvindo agora falar aqui, Pretinho falou ali muito bem sobre o esporte no nosso município, o vereador também falou sobre o projeto Juntos. O professor fez o favor de acabar com o projeto Juntos. Acabou. Ele é professor e acabou com o esporte educacional. Se o projeto Juntos hoje caminha, eu quero agradecer a 2 pessoas em especial, tem outros, mas eu vou falar em nome dos 2 e abraço os outros, Jailson e Robert, guerreiros, porque o professor afundou com o esporte educacional, que hoje poderia ser o que o vereador Pretinho falou, tirar os jovens dos problemas, ser uma iniciativa do poder público, mas infelizmente o prefeito afastado jogou por terra um esporte educacional. O vereador falou ali, ó, um professor não conseguiu nem pintar as escolas, que dirá reformá-las. As escolas do município de Piúma hoje estão porque o professor não olha para elas. Deveria ser o primeiro a olhar para elas. Um caos. Se a gente for olhar ainda algumas outras coisas, na área de saúde, que eu fui secretário de saúde, critiquei o prefeito anterior e ele deixou ficar pior. Ele deixou ficar pior, o vereador falou ali, ó, infelizmente a cultura da nossa cidade é deixar para fazer tudo na última hora, por causa da eleição. E falou muito bem, se você olhar os últimos anos, deixaram para fazer no ano político. Tem que entrar fazendo. Para que fazer a população penar? O professor teve a audácia de dizer que deixou para a prefeita 13 milhões de economia. 3 milhões de economia não, professor. O senhor deixou a cidade pagar caro, faltava tudo, porque você estava juntando dinheiro para a eleição. Isso é um absurdo. Saúde e educação precária e me dizer que guardou dinheiro. Dinheiro público não é para guardar, dinheiro público é para investir. Está afastado por causa disso. Já não bastava o problema do combustível lá atrás, grave. Agora outro afastamento. Aliás, o governo do senhor é só escândalo. O senhor é marcado em Piúma por escândalo. Querem isso de novo? População de Piúma, vocês querem isso de novo para a nossa cidade? Escândalo. Vai ficar marcado na história por escândalo. É uma vergonha. Está aí ligando para as pessoas, meu presidente, pedindo voto. Eu tinha vergonha na cara de ligar para alguém para pedir voto. Eu teria vergonha na cara. Fez nada. O que você vai dizer para a pessoa para pedir voto se você não fez nada? Se o mínimo faltava, eu nem ligava. E o pior, que é convencer quem vota em outro no voto que ele quer. Por quê? Baseado em quê, vereador? O que você vai dizer para pedir um voto? Nada, só vai pedir um voto? Aí é óleo de peroba que tem que passar na cara. Óleo de peroba. Não tem como. Quem não lembra das denúncias do vereador? Vou ler aqui para lembrar para vocês. Deixa eu abrir aqui no aplicativo. Né, vereador? Você pode me dizer, vereador, se eu estiver errado. Foi a denúncia sua. Quem não lembra de material esportivo de R$1 milhão, que se não intervém, tinha licitado? Quem não lembra de uma bola de vôlei de R$349? Quem não lembra? Governo do professor. Quem não lembra de um tripé cooler, R$710 se custava 120? Quem não lembra disso? Mas não, liga para as pessoas, para quê? Para pedir voto. Eu teria vergonha na cara, povo piumense, de entrar na sua casa ou te ligar para pedir seu voto. Eu teria vergonha na cara.
Não pode. Como é que a gente vai querer voltar no retrocesso? Não é possível que a população de Piúma não enxerga que ele está afastado por um problema. Ainda não foi condenado, mas pode ser. A justiça até hoje não retornou para o cargo porque ele pode prejudicar. É nocivo para a nossa cidade. E aonde ele está caminhando? Como ele está caminhando? Me arrependo de ter feito isso, mas graças a Deus, política é um ciclo e a gente pode rever as nossas ideias. E eu pude rever as minhas ideias. Pago muito caro por isso, mas eu posso rever, eu posso olhar diferente para o futuro, eu posso escolher diferente, escolher o novo. Esquece o modelo que já veio até hoje, não deu certo. As administrações que vieram até hoje não mostraram resultados efetivos. Temos que mudar. Se não mudar, a gente já sabe como vai ser. Todo mundo já sabe o que fizeram. Se não mudar, não adianta. Sabe o que vão fazer? Nada. Mais do mesmo. E aí, cidadão piumense? Não é possível que a gente vai continuar olhando para a nossa cidade pequena, o menor município do estado do Espírito Santo é Piúma, e mal cuidada. Nós temos 3 entradas na cidade, 4 com a estrada velha. Ninguém consegue deixar a nossa cidade bonita, limpa, organizada. O vereador falou ali, ó, se viesse no ritmo de calçamento, não podia ter barro mais na nossa cidade. Nenhum barro. Ninguém teve a coragem até hoje de peitar a Cezam e fazer 100% de saneamento básico na nossa cidade. Todos omissos. Ninguém peitou a Cezam, o desrespeito que faz com a nossa população. Quem é que foi lá e falou assim, Cezam, você prometeu, o contrato está escrito, 100% de saneamento? Ninguém. Nenhum ex-prefeito foi lá peitar a Cezam. Não foi. Vai continuar com isso? Falou ali, ó, daquela obra ali, ó, 3, 4 dias de esgoto, in natura, céu aberto, cheiro insuportável, não conseguem resolver. Eu ouvi que a desculpa é a bomba da Cezam queimou. De novo, essa história, de novo, Piúma é desrespeitada. Nós não temos um líder lá na frente que vai lá e diz, ei, na minha cidade não vai ser assim não, governador. Na minha cidade não. Vocês têm que respeitar o cidadão piumense. Ninguém fez isso. Até hoje não. Pode ser que alguém faça. Por isso eu penso diferente. Por isso eu penso no novo. Porque o modelo deixado pelo professor é incapacidade total. Nunca mais. Nunca mais. Tomara que aquelas contas reprovadas venham para esta casa e os nobres edis que aqui estiverem, se eu estiver até o dia 31 de dezembro, não o deixe mais ser eleito como político nessa cidade. Porque é uma vergonha passar pelo que passamos. Escândalos. A ponto de governador olhar para Piúma e dizer, Piúma tem picuinha política por causa de escândalos. É um absurdo. Vereador, você quer uma parte, vereador? Obrigado, vereador. Com o nosso povo, e eu quero que entendam o seguinte, o professor afastado não é o melhor para Piúma, essa é a minha opinião. Já fui secretário dele no outro governo, e sei como ele age. Muito da culpa não eram dos secretários, porque ele não dá autonomia, não dá liberdade para trabalhar, muito pelo contrário. Mas ele já mostrou a incapacidade dele. Quando ele te ligar, povo de Piúma, ou quando ele te procurar pedindo voto, pergunta para ele por que no governo dele faltava básico. Na saúde, na educação. Pergunta por que ele não fez nada de infraestrutura na nossa cidade, nos 2 primeiros anos. Pergunta por que nada ele acertou dos erros que ele mesmo criticava e não mudou nada, muito pelo contrário, errou ainda mais do que aquele que eu critiquei durante 4 anos.
Quando ele te ligar, pede ele para mostrar quais as qualidades do governo dele para justificar o pedido de voto dele. Preste atenção, cidadão piumense. Aonde o prefeito afastado está e como ele está. E me aguarde, que na próxima semana vou finalizar a minha história que estou contando com tudo aquilo que eu falei durante os 4 anos passados do meu mandato, ok? Obrigado pela atenção de todos. Tomem muito cuidado, preste muita atenção no que você vai fazer no dia 15. Cuidado, se não mudar, vai ser mais do mesmo. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Vereador, se você me permitiu...